Fala galera, beleza? Então, precisamos falar de algo muito sério que vem acontecendo no Brasil desde 2016. Desde a época do impeachment da Dilma, eu tenho visto que essa é uma coisa que vem destruindo o cenário político brasileiro, deixando ainda mais caótico. Isso mesmo, estou falando da polarização política. Não estou negando que a polarização política nunca existiu, muito pelo contrário. Porém, ela se tornou ainda mais visível após o impeachment da Dilma, separando de vez a camada social brasileira em grupos políticos, onde quem não apoia a Dilma era chamado de coxinha, e quem apoia a Dilma era chamado de mortadela. Pode-se perceber que isso gerou uma polarização terrível no cenário político brasileiro, e hoje, em pleno 2021, isso atingiu um novo nível. Agora, com a invalidação da justiça que torna Lula inelegível, o Brasil se vê dividido entre Lula e Bolsonaro. E isso é triste, vendo que o Brasil continua polarizado, refém dos dois extremos, que ameaçam o bem-estar econômico e social do país. Lula é o principal nome do PT, partido que assaltou os cofres públicos durante anos, além de ter colocado o Brasil em uma crise terrível após o governo Dilma. Já Bolsonaro é o nosso atual presidente, e que infelizmente, vem fazendo manobras absurdas que podem esfacelar toda a justiça brasileira, a fim de livrar a si mesmo e seus filhos de investigações. Porém, não estou aqui para falar o que cada um fez de ruim, até porque isso deixaria o vídeo muito extenso. Venho aqui para falar sobre como essa disputa de Lula versus Bolsonaro pode destruir o Brasil. Ainda tratando da polarização política, vemos que as pessoas se veem refém desses dois lados, e com medo de que um deles assuma o poder, a pessoa acaba votando no outro candidato em questão. Mas infelizmente, existe algo que é igualmente perigoso, que é a idolatria política. Sério. Existem pessoas que por algum motivo, são totalmente alheias aos fatos e acabam se rendendo à idolatria política, negando ou até mesmo ignorando todos os absurdos cometidos pelo seu político de estimação. Às vezes, as pessoas fazem isso porque nutrem uma fé cega em seu político de estimação, vendo nele a imagem de Salvador, o que é idiotice depositar fé em políticos kkkk, ou simplesmente, por pura ignorância. E sabe de uma coisa? Isso é uma verdadeira merda. Uma pessoa em sã consciência que apesar das circunstâncias fica endeusando o político, não passa de um animal mesmo. Mas enfim, o pior disso é que essa polarização de uma forma indireta acaba coagindo a maioria das pessoas a se virem como obrigadas a escolher um dos dois. Pois nesse caso, existe a total esculacho com quem tem uma visão diferente da visão majoritariamente ignorante. Como vemos, é bastante comum um gado do Bolsonaro dizer que quem não é apoiador do Bolsonaro é petista, comunista, entre outros. Já um petista, ele sempre vai dizer que quem não apoia Lula é um bolsonarista fudido. Nesse aspecto, vemos o debate político atual completamente tomado por essa dicotomia, que apenas tem o objetivo de emburrecer ainda mais as pessoas, fazendo com que elas não passem de um simples gado, um peão no jogo de xadrez da manipulação política. E é muito óbvio que, para esses dois lados, quanto mais dividida esteja a população, melhor é para eles. Afinal, tudo o que eles querem é ter um grande curral eleitoral para se manterem no poder por mais tempo possível. É foda, meu parceiro. Infelizmente, parece que vivemos em um cataclisma político sem fim. No mais, é isso. Espero que tenham entendido a gravidade da situação em que estamos. Abraço e não sejam burros. Nem gados.